E aí, torcida tricolor, todo mundo ansioso para o jogo de logo mais? Pois é, o São Paulo enfrenta o Sport pela Copa do Brasil lá em Pernambuco. E o provável time escalado, ou melhor, vamos dar uma passada nos envolvidos desse jogo entre São Paulo e Sport, começando aí pela provável escalação do time do Sport, tá bom? Seguinte, no gol aí pode ter o Renan, Fabinho e Rafael, Felipinho e Everton na zaga. No meio, Fabinho, Ronaldo... E Fabinho, é isso? Felipinho, na verdade. Então, calma aí, vamos corrigir isso aqui, hein? No gol, Renan. Na zaga, Felipinho, Sabino, Rafael Thierry e Everton. Pelo meio, Jorginho, Fabinho e Ronaldo Henrique. No ataque, Luciano, o experiente Wagner Love e Edinho. Esse é o provável time do Sport. Vamos pelo lado que interessa pra gente. Vamos primeiro com os desfalques aí do São Paulo. Caio Paulista, Jandrei, Ferrarese, que tá fazendo transição já pro campo, tá fazendo já alguns exercícios já em campo, então logo deve ser liberado aí. Galo, que fez aquela cirurgia corretiva, logo também já tá aí com a gente, só que isso vai demorar um pouquinho mais. Igor Vinícius, Moreira Moreira, Thales Costas, Edson, David, André Anderson, Wellington. Esses jogadores são a lista de lesionados. O Rai Ramos também não atua pelo São Paulo hoje pela Copa do Brasil, porque ele já atuou pelo Ituano. Então, pela regra da Confederação, não pode atuar aí pela Copa do Brasil. A provável escalação do São Paulo seria Rafael no gol, com a zaga Patrick, Lucas, Arboleda, Super Arboleda. Arboleda é sensacional, cara. Tá a Arboleda na escalada ali já dá uma confiança. E o Rafinha também tem bem demonstrado muita coisa aí, hein? Indo mais ali entre defesa e ataque, Pablo Maia. Pelo centro, Rodrigo Nestor e Gabriel, né? O agora chamado Gabi, né? Mas o Gabriel Neves. Ali, fazendo a transição entre ataque e defesa, o Alisson. E no ataque, Luciano com o Caleri, tá? Com base muito provavelmente na escalação aí da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro entre o Corinthians e São Paulo, aquele jogo lá que o juiz deu aquela garfada. Mas enfim, vamos deixar isso pra lá. Agora a parte que interessa pra gente, tá bom? Os dois últimos jogos aí, São Paulo contra Fortaleza e São Paulo contra Corinthians, infelizmente a gente teve um jogador a menos aí. No caso, um a menos não. O adversário teve um jogador a mais, que é o árbitro. Para esse jogo foi escalado o senhor Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, um árbitro envolvido em jogos bem importantes aí, inclusive clássicos, ele tem pego ultimamente. Só para você ter uma ideia aí, vamos dar uma passada aqui rapidinho. É um árbitro de 41 anos, tá? Ele é formado em Educação Física, ele é árbitro desde 2003 e ele está na categoria FIFA. 5 últimos jogos dele, tá? Pelo Campeonato Brasileiro, ele pegou o Cruzeiro contra a América, onde o Cruzeiro venceu de 4-0. Pegou o Cuiabá e Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro venceu de 4-0. Pegou um clássico aqui, ó, Fluminense e Vasco 1-1. Outro clássico, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras ganhou de 2-1. Pegou também o Curitiba e Fortaleza. E só para colocar aqui, além de Grêmio e Santos, ele também pegou um pela série, se eu não me engano, se foi pela Série C, eu não lembro agora. Eu acho que foi campeonato estadual, Paysandu e Remo. Quem conhece é um clássico deles lá, bem conturbado também. Então, assim, é um árbitro importante, sempre envolvido em grandes jogos aí, tá? Historicamente, vamos dar uma olhada aqui nas informações. As partidas nesse 2022-2023, ele tem 5 partidas disputadas recentemente, tá? Sendo que ele marcou 2 pênaltis, 59 amarelos e 2 vermelhos. É um árbitro também sem paciência, mas que tem a sua metodologia de trabalho diferente do outro. Um pouco, mas calma ali, vamos lhe dizer. Enfim, agora desses 59 cartões, seguinte, 30 foi pelo Campeonato Goiano, 13 pela fase prévia, 10 pelo Campeonato Brasileiro e 6 pela Copa Libertadores, isso já na fase do Campeonato Brasileiro. Tem a pré-Libertadores e tem a fase Libertadores. Ele é um árbitro bem aí, tem um nome aí bem relacionado aí no
futebol, tem né? Enfim. As principais últimas partidas dele, como eu falei, foi aquela entre Palmeiras e Corinthians, Coritiba e Fortaleza, Fortaleza 2, Ceará 1, mais um clássico, pegou o clássico também contra o Remo, pegou o Huracan contra o Boston River pela fase de pré-libertadores. Então assim, um cara em jogos importantes foi escalado para sair, eu acho que provavelmente devido aos dois últimos arbitragens que o São Paulo teve aí, tá? Além dele, envolvido nesse jogo aí, vai estar o seguinte: Nailton Júnior da Silva, Nailton Júnior de Souza Oliveira, é outro árbitro FIFA também, tá? O outro assistente, o número 2, Leone Carvalho Rocha, quarto árbitro, José Pereira de Lima, a Simone Xavier de Paula é a assessora, o árbitro de vídeo é o Rodrigo D. Alonso Ferreira, o AVAR, Fabrício Vilarinho da Silva, esse é FIFA também. Assistente de árbitro de vídeo número 2 é o Marcelo de Lima Henrique, e observador de vídeo, observador do VAR, né, no caso, é o Marcos André Gomes da Penha, tá? Esses são os envolvidos aí na questão de arbitragem, ou seja, vamos esperar aí uma arbitragem para o jogo São Paulo e Sport, vamos esperar sim uma arbitragem rigorosa, mas não menos turbulenta, vamos assim dizer. É um árbitro rigoroso, mas tem aí um histórico bom, então vamos ver o que vai dar aí. Eu acho que vai dar bom essa arbitragem contra o São Paulo, diferente da outra. Eu já imaginava que ia dar aquele caos lá mesmo. E curioso, os dois são muito parecidos na quantidade de cartão, se não for a mesma, tá? Mas o perfil deles era diferente. Então vamos esperar aí do senhor Wilton Pereira Sampaio aí o melhor possível aí, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui só para não ser injusto. Deixa eu buscar uma coisa aqui, ó. Enquanto isso aqui, ó, deixa eu passar uma outra informação para vocês. Lá pela série, o Sport ele tá na série B do Campeonato Brasileiro. E os dois, o São Paulo e o Sport, são muito parecidos em tabela ali, né? O Sport ele tá em 9º lugar com 8 pontos, tá? E tem os últimos 4 jogos, porque ele tá devendo um ainda. Eles começaram com um empate, 2 vitórias, outro empate, estão invicto ainda, estão como o São Paulo menos em fase de queda, eles não perderam, o São Paulo perdeu um jogo, mas enfim, tá indo lá, certo? O São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o São Paulo está aqui, ó, em 10º lugar com 9 pontos, você pode ver que é muito parecido. O que diferencia? Nos últimos 5 jogos do São Paulo, o São Paulo tem isso pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente está falando do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem 2 empates, 1 vitória, depois um empate e mais uma vitória. É um time que não perdeu, mas que a gente ainda tá, né? Tá naquela expectativa aí. O jogo contra o Corinthians foi difícil de engolir, mas enfim, esse é o Campeonato Brasileiro, né? E essa arbitragem também, né? Vamos esquecer isso aí, vamos para a próxima, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Já o seu Wilton Pereira Sampaio, vamos ver se ele tem alguma polêmica aqui, ó. As polêmicas do Wilton Sampaio, tá? O FIFA tá... não é um cara envolvido com muitas polêmicas recentes, tá? As últimas polêmicas dele são antigas, assim. Então, assim, é uma arbitragem que a gente pode esperar muito diferente dessa arbitragem aí de São Paulo e Corinthians, tá? Vai ser uma arbitragem firme, mas também o Luciano aí tem que ter um pouco mais de calma. O Luciano anda tão nervoso aí, né? Então, pode tomar... Eu acho que os cartões eles podem vir aí por comportamento do jogador, não aleatório como foi daquele juiz lá no outro jogo lá, ou até mesmo contra o Fortaleza. Se o São Paulo contra o Sport tiver uma arbitragem aí ruim, aí tem um complô da CBF querendo prejudicar o São Paulo. Aí é outra questão, então vou nem... Eu acredito que não. Eu acredito que nesse jogo a gente vai ter uma boa arbitragem aí. E vamos esperar uma vitória do São Paulo hoje, porque o São Paulo, o time já tá com aquela cara do Dorival, tá jogando pelo meio, como jogou no jogo contra o Corinthians, tá mudando o estilo de jogo, então vamos esperar aí.
tá bom? Bom, por enquanto é isso. Vamos ficar ansiosos aí pelo jogo. E mais uma vez, vamos São Paulo. Aquele abraço para vocês aí, torcedoras são paulinas e são paulinos. Aquele abraço.